Então vamos acompanhar aqui. Hoje nós vamos estar vendo a quarta tentativa ou iniciativa de Deus para ter um povo espiritual avivado na terra. Tá? Nossa luta, como diz a palavra de Deus em Efésios, não é contra o homem, não é contra as pessoas, mas são contra as entidades, tá? Que nós não podemos ver, que estão no mundo celestial. A gente tem que estar de olho nisso aí, tá bom? Focado nisso aí. Então vamos lá. Sejam todos bem-vindos a esse mais um estudo que você possa aprender e gravar no seu coração. Bom, o que é que nós vamos aprender hoje? Deus queria um povo espiritual. Isso é verdade. Porque lá em Levítico 20, versículos 7 e 8, nós lemos o seguinte: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Tá? Ali não é 207. É 20, 7 a 8. Certo? Então observa aí. Deus queria, Deus quer, e Deus continuará querendo que na terra tenha um povo santo, um povo avivado, um povo que pode modificar o rumo da história de muitas outras pessoas, assim como aconteceu no passado, quando muitos ouviram falar de Jesus e mudaram completamente a rotina, a forma de viver, a forma de pensar, de agir, para aplicar-se, portanto, a prática do caminho, que Paulo chama de o caminho de Jesus. Tá? Bom, estas palavras foram dirigidas a todo o povo e não somente aos sacerdotes naquele tempo. Porque Deus não disse, olha, só os sacerdotes devem se santificar, porque eu vou visitar eles. Não, Deus se dirigiu a todo o povo. E qual era o objetivo de Deus com isto? Que houvesse uma diferença entre o seu povo e o povo guiado por Satanás. Por isso que o povo de Deus tem que ser um povo santo, um povo separado, um povo avivado, um povo que em meio a todas essas coisas que acontecem, ele está dando glória a Deus, glorificando o Senhor, certo? Um povo igual a Jó. Deus levou, tá vendo? Bendito seja o nome do Senhor, tá? Então Deus quer isso aqui, ó, que o seu povo seja diferente do povo que é guiado por Satanás, tá? Agora, naquele tempo, o Espírito Santo, aí veio a grande diferença daquele tempo para hoje. Naquele tempo, o Espírito Santo não habitava no coração do povo e por isso eles eram facilmente desviados. Lembra? Deus levantava as pessoas, o povo começava a olhar para Deus, mas de repente o povo começava a olhar para as coisas materiais, olhar para as coisas dos vizinhos ali na redondeza e se misturava logo. Desviava completamente. O que tinha diante do povo era a palavra de Deus, o mandamento de Deus, o seu estatuto, que deveriam observar todos os dias. Era lido todos os dias para ele, de manhã cedo até o entardecer, era lido para cada um deles, né? Então ficava a multidão de israelitas lá ouvindo todo o estatuto do Senhor. Agora, e hoje, irmão, por que os crentes são facilmente desviados? Se tem a permanência do Espírito Santo. Está vendo? Naquele tempo ele não tinha, né? Mas tinha o que? Tinha só a palavra lida. Hoje nós temos a palavra e temos o Espírito Santo e facilmente nós somos levados a nos desviar do caminho do Senhor. O que é que acontece? O desconhecimento da vontade de Deus faz com que o povo se desvie para outros caminhos. O que Deus vai fazer com isso para que isso não aconteça? O que Deus vai fazer para que isso não aconteça, meus irmãos?
o desconhecimento que eu tenho da palavra de Deus, o desconhecimento do que eu tenho, do que Cristo me ensinou, facilita, né, a minha saída, o meu desvio, ou a minha fraqueza, ou o abandonar o caminho de Deus. E o que é que Deus fazer com isso? Deus, ele dá a Moisés os 10 mandamentos, certo? E muitas outras instruções para ajudar o povo a conhecer a vontade de Deus. E qual era o sinal que indicava que isso deu certo? Qual era o sinal que tinha entre eles para que isso desse certo? Está aqui, ó, obediência e submissão. Então, para que hoje a igreja possa cumprir a palavra de Deus na sua vida, é preciso esse sinal da igreja. Obediência e submissão. Ou seja, os israelitas, ou os hebreus, como queiram chamar, só daria certo os 10 mandamentos se eles se submetessem a Deus e obedecessem à palavra do Senhor. Se não obedecer, pode ter os 10 mandamentos escritos em barra de ouro, barra de prata, né? Pode estar escrito na parede, nos murais, mas se não houver submissão a Deus e obediência, nada vai dar certo. Isso acontece até hoje. Se nós não obedecermos a Deus, essa Bíblia não vai valer nada para nós. Ela continua sendo a palavra de Deus, mas para nós não vai servir para nada, se nós não obedecer e nos submeter, portanto, à palavra do Senhor, tá? Então, essa obediência não seria por força ou autoridade, mas por quê? Pelo amor. Esse é o canal de Deus. Observe que Deus não está impondo de forma alguma. Ele está levantando pessoas que têm o temor, que têm a percepção de um Deus grande, de um Deus criador, e Deus utiliza essas pessoas para que essas pessoas sejam líderes em Israel e traga de volta o seu povo para continuar o projeto, o plano de salvação da humanidade. E é pelo amor. Por isso que Deus tem paciência, está esperando, né? Esperando. Israel cai, Deus continua esperando. Uns sai para colar, outros vem para colar, e Deus continua, né, ali, no seu projeto, no seu plano, procurando pessoas para continuar o projeto de Deus até chegar Jesus Cristo, né? Olha, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, lemos: mas, começando aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. Aqui está o segredo, né? Em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito. Olha aí, sereis santos porque eu sou santo. Agora, Pedro está falando para quem? Para a igreja. Levítico lá, está falando para quem? Para o povo de Israel. É a mesma palavra, só que de forma diferente. E aqui o apóstolo Paulo bota o segredinho lá da obediência e submissão. Ele bota em todo o procedimento, em todo o vosso procedimento. Então, se eu procedo bem, se eu tenho um proceder bem em todas as minhas relações, isso é um sinal de que eu estou obedecendo e eu estou submisso à vontade de Deus. Eu estou no caminho certo. Está vendo? E aí Deus vai me usar para continuar o projeto, o plano de salvação, de alcançar mais pessoas para Cristo. Nós que vivemos no período do Novo Testamento, com o Espírito Santo presente, somos tentados por Satanás a desviarmos da fé. Ele vem dando trabalho a todos que querem viver uma vida santa. Com sua astúcia e tenacidade presente, ele procura tragar os crentes. Noé, Abraão e Jó são exemplo de homens cuja fé deveria ser imitada por todo o povo. E aqui inclui toda a igreja. Não é só o povo de Israel,
mas inclui também a igreja. Esses homens aqui, não é que vamos ter a experiência dele, mas vamos imitar a fé que eles tiveram. E criar em nós novas experiências com Deus. Tá? Ou seja, Deus é o motor dentro de cada cristão, que vai mobilizar a nossa fé para que ela seja o quê? Produtiva. Para que nós possamos gerar novos frutos nessa caminhada que estamos com o Senhor Jesus. Isso é avivamento, irmãos. É quando nós geramos novos frutos para Deus. Quando a nossa fé começa a ser operada pelo Senhor dentro de nós. Presente. Então, esses homens aqui, a fé deles deve ser imitada por cada um de nós, para que o projeto de Deus possa continuar avançando e alcançando várias pessoas que estão, portanto, ao nosso redor. Os consagrados a Deus, Satanás tenta encontrar uma fraqueza. Se Deus não permitir, ele não consegue. Ou seja, ele está ao nosso redor, como Pedro vai dizer isso, né? Tiago diz, está ao nosso redor, mas ele está procurando uma fraqueza no cristão, naquele que é consagrado ao Senhor, mas ele só vai encontrar se Deus permitir. O caso de Jó. Lembra? Quando Deus perguntou assim, aí, tu viste o meu servo Jó, viu como ele é fiel a mim? Ou seja, Satanás procurava uma fraqueza em Jó e não encontrava. Mas Deus permitiu que ele atingisse Jó. E atingiu Jó na sua riqueza, na sua família, nos seus gados. E Jó deu prova de que nada disso interessava, a não ser somente o Senhor. Está vendo, meus irmãos? Então, muito cuidado com isso aqui, ó. Porque se você é consagrado a Deus, quanto mais consagrado nós somos, mais o diabo fica olhando para nós, procurando nossas fraquezas, para tentar, tá? Para derrubar nossas vidas, tá bom? Os não consagrados, Satanás tem livre acesso à sua vida, como Caim e Esaú. Ele nem pede a permissão, ele de uma vez chega lá e entra e toma de conta do homem, né? Já é dele, tá bom? Mas os consagrados não. Ele só vai conseguir alguma coisa se Deus permitir, para provar que a nossa fé está firmada no Senhor e não nas coisas que nós possuímos, que nós temos. Viu? Vamos entender o que houve no deserto. Lembra? Deus tirou o povo lá de uma cidade, uma capital, o Egito, e levou para o deserto. O deserto tem muito a nos ensinar. Então vamos ver o que aconteceu aqui. Todos os adultos que saíram do Egito morreram no deserto. Os irmãos sabem por que eles morreram? Por que eles não conseguiram entrar na Nova Canaã? Lembra o segredo lá? Obediência e submissão. Eles não foram obedientes a Deus e nem submissos ao Senhor. Então não podia entrar na Nova Canaã. Se nós não formos obedientes a Deus e submissos a Ele, fica difícil nós entrar também no céu do Senhor. É muito difícil. E não há condição, né? Nós entrarmos. Somente 2 deles estavam prontos para entrar na nova terra. Você sabe quantos homens atravessaram ou saíram com Moisés? Mais de 600 mil homens saíram com Moisés. E só 2 homens conseguiram entrar. O que a Bíblia diz? São muitos chamados e pouco escolhidos. Viu? São muitos chamados e poucos escolhidos. Então, vamos, né, ficar nos escolhidos. Tá bom?
Vamos nos liberar assim como aconteceu com Caleb e Josué, não é isso? Os dois que conseguiram entrar na terra prometida e que saíram lá do Egito. Tá bom? Deus esteve pronto para recomeçar pela quarta vez com um povo reto, justo e santo. Aquele povo morreu e agora Deus está restaurando um novo povo, uma nova geração, que não viu o mar se abrir, tá? Não viu as 10 pragas, que não conheceu o Egito, mas que os seus pais que trouxeram as pragas do Egito, as idolatrias do Egito, que inculcaram nesses corações, dessas novas crianças que nasceram no deserto. Mas Deus está renovando esse povo para continuar um povo avivado no deserto para entrar na cidade. Esse povo que vai entrar na cidade é um povo reto, porque não conheceu a maldade lá do Egito, não conheceu a forma de culto lá do Egito. É um povo justo, porque é um povo que nasceu com uma visão totalmente diferente com relação ao Egito, à maldade que acontecia lá. E é um povo agora que é santo, que não está contaminado ainda com qualquer outra cultura, somente com a cultura que Deus implantou no coração deles agora. Agora vão conhecer um mundo novo. Vão chegar na terra, não é isso? Então Deus está renovando e preparou um grupo para assumir a terra. Os filhos de Israel estavam prontos para entrar e possuir o quê? A terra. Estava vibrando, porque a terra Deus prometeu, desde Abraão, Isaac e Jacó, a terra de Canaã. Eles precisavam de uma nova experiência com Deus. Aquela experiência do mar se abrindo, experiência de Deus presente, né, ali atuando. Então o que é que Deus faz? Deus vai dar para ele algumas coisas para que eles vejam que o Deus que está com eles é o Deus que livrou o povo do Egito. Tá? A terra era uma nova experiência e um novo privilégio que foi dado somente aos fiéis. Eles foram vitoriosos na tomada de Jericó. Bacana. Já tinha um sinal de Deus que agora Deus estava com eles. Irmão, que coisa impressionante. Ninguém iria derrotar Jericó, porque Jericó é uma cidade muito sitiada, é uma cidade fortíssima. Muros de 8 metros de largura, muros altos, só tinha uma entrada e uma saída. Como é que o povo de Israel ia passar e entrar ali? Aí Deus faz aquela coisa absurda diante de nossos olhos. Derruba, né? Tudo para que o povo possa entrar. E Deus está dando a esse novo povo uma experiência, uma prova de que Ele é Deus. E de que tem poder para isso. Então essa nova geração está começando a ver o Deus, o agir de Deus no meio deles. Quais foram os cuidados, irmãos, que foram tomados para promover uma santificação geral no povo? Primeiro, Deus relembra o seu povo, o seu poder ao povo. Ele abre as águas do Jordão. Ou seja, 40 anos depois que ele abriu o mar vermelho por passar, 40 anos depois, essa nova geração vai ver Deus abrindo o Rio Jordão. O Rio Jordão era um impedimento. Eles não podiam chegar a Jericó se não passasse por ali. E o rei de Jericó estava confiante, porque jamais eles iam passar, porque precisavam de um navio muito grande para levar muita gente para o outro lado. Olha aí a confiança de Jericó, né? E viu que eles não tinham nenhum barco, não tinha canoa para passar para o outro lado. Então o Jericó estava tranquilo. Não, eles não vão passar não. E de repente Deus faz o Jordão se abrir. Essa nova geração estava vendo
o que Deus fez com o Mar Vermelho. Deus estava dando novamente uma prova para eles. Eu sou o Deus que abriu o Mar Vermelho e vou abrir agora o Jordão para vocês verem o meu poder. E aí você começa a ter aí uma nova experiência com Deus. 40 anos depois, irmãos. Tá? Agora, ele exige do povo a circuncisão em todo o macho. Por que isso? Para que o povo de Israel fosse diferente, não tivesse uma outra marca no corpo, a não ser a marca da circuncisão. Porque os outros povos vizinhos tinham marca no corpo. Trazia a marca da sua religião pagã, trazia os seus ídolos, trazia as suas estrelas, as suas folhas, as suas folhagens no corpo. E aí era bonito, porque tinha suas tatuagens lindas, coloridas. Israel podia se engraçar com aquilo e dizer, olha, eu também quero essa florzinha no meu corpo. Aí botar também, né? Essa aqui eu também queria ter. Aí, para que não acontecesse, Deus disse, a única marca que vocês vão ter com vocês é a circuncisão. Vocês não vão ter marca nenhuma, a não ser a minha marca, a marca da circuncisão. Está vendo? E aí Deus faz isso aqui em todo o macho. Como símbolo de santificação, essa era a marca fácil que fazia a separação do seu povo dentre todos os povos da terra. Ah, tu tem marca onde? Não posso dizer, é entre eu e Deus. Viu? Então, cuidado com as tatuagens por aí, irmão. Estão botando aí coisa de espiritismo, né? De Xambalá, de Xambala, né? Você não sabe, procura o que é Xambala, vocês vão encontrar na internet aí, você vê o que é aí, e está lá várias marcas de Xambala aí no corpo do povo aí, viu? A classe de baixo bonitona, cheia de cor, pá, né? Cuidado com isso aí. Vamos lá. Então, eles iriam entrar em uma terra onde os povos teriam consigo marcas de suas religiões satânicas. E o povo de Deus deveria sempre levar a marca de Deus. Tá? Lembra do apóstolo Paulo, quando vai falar justamente isso aqui diferente, né? Eu trago as marcas de Cristo. Você sabe quais são as marcas que Paulo trazia? Era rejeição, perseguição, maus trato. Essas são as marcas que Paulo trazia sobre o seu corpo. Não era uma marca assim, carrada. Não, era rejeição, porque o povo não queria ouvir Paulo. Viu? É a perseguição. Então, essas são as marcas de Cristo que o cristão carrega dentro de si. É quando ele quer pregar, a pessoa, não faz aquilo, você não pode pregar, não. Sai daqui, senão você vai levar umas porradas. Entendeu? Então, você está sendo humilhado. Então, a humilhação é a marca de Cristo. Então, Paulo trazia no seu corpo isso aqui, ó. Tá? Então, eles deveriam lutar em nome do Senhor. Eles deveriam obedecer ao Senhor nas coisas mínimas até absurda para os incrédulos. E aí vem a conquista de Jericó, né? Como é que o cara vai derrubar o muro só gritando? Como é que pode um negócio desse? Como é que um povo vai derrubar um muro gigante, rodeando 7 vezes? É coisa absurda. Eles não tinham arma. Não tinham ferro. E como é que eles iam fazer isso? Aí Deus mostrou para o seu povo uma coisa absurda para os incrédulos, né? Rodeou 7 vezes. E no 7º dia, rodeou 7 vezes. Aí as trombetas. Já pensou uma coisa dessa? Não é um absurdo? O povo nem pensou, né? De pegar um trator da prefeitura, chegar e derrubar. Não, só a força do Senhor, viu? Então o povo deveria crer nisso, porque no meio, não foi fácil para Josué também não, irmão, conquistar todo mundo lá e dizer, olha, acredite gente, Deus vai derrubar. Como Josué? Nós não temos força, não tem trator aqui, não tem aquele Sansão, né, para derrubar as coisas aqui, não tem nada disso. Mas Josué disse, acredite, então eu vou acreditar no absurdo, acredite.
nas mínimas coisas e também nas coisas absurdas que Deus mandou fazer. Vai dar certo. Porque se foi Deus que mandou, vai dar certo, não é isso? Mas se Deus não mandar, filho, não vai fazer não, que não dá certo não, viu? Então, todas as vezes que eles foram obedientes à palavra de Deus, eles foram o quê? Vitoriosos. Isso é uma realidade, irmãos. Tá? Se você for obediente à palavra de Deus, você é vitorioso em todas as coisas. Tá? Então, mas quando desobedeciam, eles eram o quê? Derrotados. Como na guerra com a cidade de Ai. Ou de Ai. Josué perguntou, por que, Senhor, perdemos essa guerra? A cidade de Ai, irmão, uma cidade pequena, uma cidade de pouca gente, mas tanto que os espias, quando chegaram, disseram assim, Josué, não precisa levar muita gente, apenas 300, precisa de 3.000 não, 300 derruba, vamos acabar com tudo lá, porque lá são povo pequeno e o povo fraco. Pois esse povo pequeno e o povo fraco lá matou mais de 60.000 homens de Israel. Olha que coisa absurda. Israel saiu fugido, correndo por todo buraco lá, não sabia onde entrar. Aí Josué perguntou, por que, Senhor? Se nós conseguimos derrubar Jericó e não conseguimos vencer aí, que é uma cidade que estava pequena, por que derrubamos Jericó e não derrubamos aqui? Aí sabe qual é o problema? O Senhor respondeu, alguém está em pecado. Alguém está em pecado. Esse deixou de me obedecer. Lembra aí? A desobediência nos leva à ruína. Tá? O problema que o povo santo enfrenta é quando tudo vai bem, se esquece que Satanás está sempre lutando antes, durante e depois da vitória. É isso? Conquistei, pronto. Agora a luta é nossa, conquistei, agora pronto. Mas o diabo não parou de lutar, não. Ele continua lutando contra você, mesmo você conquistando. Porque ele luta antes, durante e depois da vitória sua, ele vai lutar para derrotar você. Pastor, eu estou forte. Tá forte agora. Amanhã pode estar chorando no pé da parede aí. Viu? Então não esqueça disso. Quando tudo for bem com você, fica alerta. Opa! Tem alguma coisa aqui, né? Errada. Satanás está querendo me pegar. Então fique sempre alerta. Não vá descansar não, viu? Continue orando, continue falando com Deus, continue fazendo bem às pessoas, continue evangelizando, continue, sabe? Não dê brecha para o diabo, porque ele vai querer alcançar você. Qual é o dia que nós cristãos devemos mais cuidar ou ter cuidado? Você sabe qual é o dia? Segunda-feira. Pastor, por quê? Porque domingo eu chorei na igreja. Domingo houve conversão na igreja. Domingo eu recebi a promessa do Senhor no meu coração. Domingo eu renovei meus pactos com Deus, a minha fé com o Senhor. Aí segunda-feira o diabo chega lá e diz, bom dia. Aqui que aquele culto lá, você nem lembra mais. Na terça, dando, diabo, que negócio é esse? Você começa. Né? Assim entregou logo. Então, cuidado. Lembra? Depois de uma vitória, o diabo ficou mais zangado ainda. Então, esse dia de segunda-feira é o dia que o crente tem até que jejuar logo. Começar jejuando de manhã cedo. Para ele não ter brecha com você. E para aquele fogo do Espírito que você pegou segunda-feira na igreja, ele continua até o outro domingo. Tá? Não apague não. Porque se você se descuidar na segunda-feira, hoje foi tão bom ontem, foi uma alegria maravilhosa, de repente o diabo chega lá e diz assim, como é que é esse negócio aí?
Como é que é? E aquele negócio, e aquele problema lá, assim. Aí começa a desfraquecer. Aí, oh, meu Deus, a problema esfriou. Aí quando é domingo, você nem vai para a igreja domingo. Domingo eu para a igreja não. Estou sem fé, não. Que coisa feia, né? Então, cuidado com o Senhor. Se você se alegrou em Deus no domingo, está firme no Senhor, renovou o teu pacto com o Senhor, renovou tua fé com Deus, cuidado. Essa segunda aqui tem cara de preguiça, viu? Muito cuidado com isso aqui, ó. Pedro, tudo bem, né? E aí quando chega quarta-feira, eu não vou para a igreja hoje não. Aí domingo, pior ainda, né? Então, para fazer, aí ó. Então, depois de um culto abençoado, com pessoas decidindo a Cristo, você recebendo promessa de Deus, renovando seu compromisso de fé, a segunda-feira tem que continuar renovando. Irmão, sempre tem um Acã para atrapalhar nas igrejas, não tem? Eita, que esse Acã, meu Deus do céu. Sempre tem um Acã invejoso, um Acã materialista, um Acã ambicioso, um Acã atrapalhador, um Acã que fica só reclamando, um Acã que diz, por acaso só Deus fala contigo, por acaso só tu tem que pregar, um Acã que fica falando para todo mundo coisa que não devia fazer. Eita, então nas igrejas tem um tal de Acã. Veja bem, Satanás conseguiu virar o coração de Acã para os bens materiais. Em primeiro lugar, o resultado da desobediência foi o quê? A morte de Acã. Com toda a sua família foi morta, a terra engoliu. Né? A terra não se abriu? Quando Josué pegou, fez assim, ó. Rodou lá e, rapaz, caiu aqui na cama. Não foi isso? Aí ele, eu não. Foi, ia para aí. Não fiz, na família dele aqui. Pronto, ele pegou tudo que Deus disse que para ele não pegar, ele pegou. Do melhor da prata, do melhor do ouro, né? Cuidado com isso aí. Então, Satanás disse, pega Acã, não vai servir para ninguém. Outros vêm, vão roubar, pega tu logo. E Acã, pegou, desobedeceu a Deus. Então, muito cuidado com os Acãs da igreja. Bom, na conquista de Canaã, aconteceram morte, alegria, derrotas, salvação. Lembra de Raabe? Não foi salva? Com toda a sua família? Bom, o plano de Deus está sendo o quê? Preparado para as boas novas de salvação. Já começou lá. Na conquista lá de Jericó, Raabe foi salva com toda a sua família. O povo de Deus deveria sobreviver em meio a tanta idolatria, ou seja, Deus colocou o povo em uma terra que era de Deus para Abraão, só que a terra foi possuída por os filhos de Éter. Olha aí, são 7 povos que estavam lá tomando de conta. 7 povos. Que era da família de Éter, que não faziam parte, que não era para eles, mas eles invadiram a terra que era do Senhor, dada para Abraão. Aí, o povo tem que arrancar todo mundo de lá, não tem? A briga é feia. Mas o povo de Deus deveria, portanto, sobreviver em meio a toda, ou seja, o povo de Deus sair ileso, em meio a toda, não se misturar com eles, tá? Outro, o plano de Deus era manter seu povo santo e limpo em algum lugar estratégico, onde pudesse influenciar outros povos com seu exemplo de fé e esperança. E esta região de Canaã é uma região fértil, é uma região bacana, é uma região estratégica. E era essa região que Deus queria para o seu povo abençoar todos os povos. Israel era para dar o exemplo lá, mas estava lá o diabo com seu império. Então o filho de Deus devia lutar com o filho do diabo lá, para tirar tudo de lá. Será que vai conseguir? Bora ver? Então, Canaã, além de ser um lugar de promessa, era uma outra opção geográfica.
Satanás não para em perseguir para destruir o plano de salvação. O que aconteceu com Acã, no Novo Testamento vai acontecer com quem? Com Ananias e Safira, o materialismo. O diabo disse, não dê tudo, dê só metade. Tchan, entrou no coração deles. Engana a igreja, engana o povo. Ou seja, seja hipócrita no meio do povo de Deus. Não é isso? Aconteceu lá. Satanás usa-os para barrar a mensagem do Evangelho. Satanás está sempre querendo levantar a pessoa no meio do povo para barrar o Evangelho de Jesus. Tá? Para dar mau exemplo da cidade, aos vizinhos. O povo, eita, aquele povo daquela igreja ali, vou te falar, viu? Por quê? Porque viu você fazendo alguma coisa errada, e aí culpa toda a igreja, atrapalha o plano da salvação. Porque Deus quer salvar esse povo, e nós estamos atrapalhando. Nós estamos sendo mau exemplo para eles. Aí nós estamos sendo o quê? Ananias e Safira, e estamos sendo também Acã, na vida desse povo aí. Tá? Então, cuidado com a língua. Qual é o papel do povo de Deus, irmãos? Testemunhar. O papel do povo de Deus é esse aqui. É testemunhar. Do que o povo de Deus deve testemunhar? Da fé total. Tá? Do amor genuíno. Da esperança inabalável. Esses 4 itens aqui. E qual o meio deve ser esse usado para testemunhar? A pregação do Evangelho. Tá? Está tudo bonitinho para você ver, aprender direitinho, guardar no coração. Você testemunha da sua fé, do seu amor e da sua esperança. E aí você usa o testemunho através da pregação do Evangelho. Pregue para as pessoas. Anuncie Jesus. Tá? Satanás fica zangado quando você faz isso aqui. Então, o Satanás acredita que o mundo deveria ser dominado por ele. E quase isso aconteceu. Olha, quase isso ia tornar real. Ele havia criado o império. Em Atos 13, 19, Paulo fala sobre... E não deveria ele lutar contra as 7 nações que ali estavam. Paulo falou isso, né? E depois... Josué falou isso primeiro a eles, ao povo. Preste bem atenção aqui, porque Satanás está em ação, ele quer destruir o povo de Deus para que o povo de Deus não continue a viagem para Canaã. Observe o que ele vai fazer aqui. Na cidade de Canaã, existiam os heteus, tudo da família de Éter, o povo que foi para lá, junto com Canaã. E aí temos os amorreus, os cananeus, os perizeus, os fariseus, gigaseus, que são os gebonitas. Vocês sabem o que esse povo aqui fizeram? Enganaram Josué. Olha o que aconteceu. Esse povo aqui viu que Josué estava matando gente, tomando conta da terra. Esse povo aqui se sujou numa lama suja, pegou a lama, se sujou todinho de lama, pegou os pão velho podre, colocou dentro de um saco, rasgou suas vestes e chegou para Josué cansado, bem pertinho, né? E foram cansados. Ai, nós estamos de uma terra muito longe. Olha o diabo enganando. Olha o diabo enganando. Qual foi o erro de Josué? Não consultar a Deus. Olha os homens de Deus. Viu que eu falei para vocês, botei lá? Se o Satanás conseguiu persuadir os homens de Deus daquele tempo, imagina nós hoje. Josué foi enganado por esse cara aqui, esse grupo de homens aqui, E Josué fez um pacto com eles, que ninguém iriam derrotar ou perseguir eles ou matar eles, e que eles iriam viver livremente entre eles. E os jebuseus, esse povo aqui devia ser destruído de lá. Mas Satanás estava em ação e não permitiu que isso acontecesse. Enganou o povo de Deus. E o povo de Deus vai sofrer por causa disso aqui. Porque a tarefa de Deus não foi completada pelo povo de Deus. Josué foi enganado pela aparência dos Gibeonitas. Ele fez um pacto com um povo enviado por Satanás.
Seu erro foi não consultar a Deus antes. Será que nós também nunca vamos aprender isto? Deus sempre vê o futuro e quer que ele seja melhor para o seu povo. Tudo que ele quer é a nossa o quê? Obediência. Josué, antes de fazer o pacto com eles, deveria consultar Deus. Senhor, que povo é este aqui? Quem são essas? Quem é esse pessoal que está chegando aí? O que eu posso fazer com eles? Ele não fez isso. Pela empolgação e pelo traje, pela forma, ele abençoou aquele povo ali. E aceitou para viver com ele lá. Cuidado, irmão, com esse aqui. Tá? Satanás é enganoso. Ele usa pessoas também. Após serem enganados pelos Gibeonitas, o povo de Israel não tinha mais força espiritual para exterminar, ou pelo menos cortar suas relações com os outros povos que ainda permaneceram na terra. Ou seja, como eu fiz amizade com um povo, eu perdi a força de expulsar outro. Quando eu faço amizade com uma pessoa ímpia, eu fico sem força para testemunhar para ele do Evangelho. Porque estamos muito próximos. Está vendo? Ele me ajuda em algumas coisas, eu ajudo ele em outras coisas. E aí eu fico sem falar para ele do amor de Deus. Quando eu vejo o erro nele, eu não falo. Porque ele me dá alguma coisa boa para mim. Aí essa boa amizade, ela termina a ser mal. Por isso que Tiago vai dizer assim, que a amizade do mundo é inimiga de Deus. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Cuidado com isso aí, ó. Tá? O único remédio capaz de pará-lo é composto de santidade e pureza espiritual. O povo de Israel muitas vezes rejeitou os esforços de Deus para ajudá-lo na sua obediência espiritual. Deus deseja restaurar o homem que caiu desde o jardim do Éden. Deus quer derramar sobre nós o seu avivamento. Se nós deixarmos, ele vai fazer isso. Tá? Agora, o que pode acontecer quando um crente constrói uma boa amizade com um incrédulo? Esse fica sem força para testemunhar de sua fé. O que aconteceu com o povo de Deus no meio do povo que eles deveriam destruir? O que foi que aconteceu? Está aqui, Josué vai dizer isso aqui, ó. Vai dizer assim, ó, o problema é que da convivência com os inimigos incrédulos gerou um clima talvez de boas amizades, que enfraquecia-lhe o ânimo em obedecer à voz de Deus para expulsar o restante dos habitantes de Canaã. Ou seja, essa boa amizade enfraqueceu a força que eles tinham, aquela força de guerreiro, de guerra, de lutar, para expulsá-los, porque agora eles fizeram uma boa amizade com eles. Foram acomodados. Foram se acomodando, né? Troca de presente, não sei o que tal, aquela coisa lá, e foram se chegando. Agora, irmão, era tudo o que o diabo queria para o plano de Deus, para que o plano de Deus não desse certo. Esse tornou um problema para Josué. Como foi que Josué resolveu isso, irmão? Você sabe? Vamos ver aqui, ó. Deus tinha um plano mesmo no meio dessa situação triste. Deus resolveu renovar o pacto com Israel. Ele chamou o povo para uma reedificação, ou uma reeducação, ou rededicação de sua fé com Josué. O que Josué ia fazer bem aqui? Os irmãos conhecem aqui muito bem de cor, né? Olha aqui, ó. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade, o que não estava acontecendo. Deitai fora deuses a quem serviram vossos pais da além do rio e do Egito. Ó, os deuses dos pagãos estavam lá no meio do povo de Deus, tá? Aquela boa amizade, deu uma estátua, tu me dá um presente, tá? E servia ao Senhor, mas se vos pareceu mal, parece mal, o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses
a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Em cuja terra estava lá o povo lá, já estava com os deuses de lá, estava começando a adorar os deuses, fazer missa para eles lá, né? Olha o problema aqui, ó. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha, Deus está dizendo, vou chamar vocês para um pacto. O povo creu. O povo gritou, assim seja conosco. Eles aceitaram o pacto, não foi isso? Então, ó, tudo parecia que ia dar certo, mas Satanás tem plano e atrapalha e trabalha por ele. Satanás, desta vez, influenciou uma trégua entre o povo de Deus e os povos pagãos dominados por ele. O foi que fez o povo das terras de Canaã? Chamaram o povo de Josué, de Israel, e disse, olha, queremos paz com vocês. A bandeirinha branca. Queremos paz. Israel aceitou. Esqueceu de consultar Deus, né? Aceitou, ó. Com essa paz, o povo foi levado a desobedecer a Deus. Procurou implantar uma política de boa vizinhança. Ele criou um ambiente onde o povo seria capaz, cada vez mais influenciado, a desobedecer a Deus e, consequentemente, levados à incredulidade e à idolatria. Ou seja, essa paz que eles fizeram com o povo vizinho, que era para ser destruído, e expulso da terra onde Deus havia dado, eles fizeram uma paz, e que essa paz prejudicou o plano de Deus. Ou seja, tardou o plano de Deus. Tá? É tudo que o diabo queria. O seu primeiro ataque foi na mente do povo. O povo não são ruins. O que Satanás disse para o povo lá? Diga para Israel, o povo não são ruins. O povo são gente bacana. Esqueceu que Deus tinha dito para ele, destruam todos. O que foi que o diabo fez? Ele disse assim, e conviver com eles. Convive com eles é melhor do que matá-los. Tá? Misturar acaba com a indiferença. Ou seja, se você misturar, se um israelita casar com um moabita, acaba com a indiferença. Tá? Ou seja, o diabo mentiu para o povo de Israel, influenciou eles, misturam-se e acaba com a diferença. Está vendo? Essa questão do crente casar com o descrente, aquela coisa toda, aí depois está aí chorando, né, brigando. Pastor, não deu certo, ele me batia todo dia, diga amém, minha irmã, glória a Deus, aleluia. Está vendo? Porque quando te avisa antes, não quer ouvir, diz que pastor está errado. Aí quando acontece, está lá, pastor, porque, né? Não deu certo por quê, irmão? Porque ele era do diabo, você não era. Só isso. Viu? Mas a boa convivência, né? Impediu você de ver que ele era do diabo, e aí ficou, engraçadinho e tal. E se lascou. Então, o segundo ataque do diabo é oferecer uma dúvida na palavra de Deus. Deus não mandou matar todos, mas veja, ali tem muita gente boa. O diabo colocou isso no coração do povo de Israel. Josué, por que matar todo mundo? São gente boa. Tá? Foi mudando o plano de Deus. Então, o terceiro ataque de Satanás é levá-los a uma decisão. Deus mandou possuir a terra. Agora é hora de conseguirmos amigos, conquistá-los para nós mesmos. Agora chegou o momento. Então já começou, fez uma poeira tão grande na mente do povo de Deus, que eles não quiseram mais matar ninguém, expulsar mais ninguém, mas conviver com eles. Só que eles eram inimigos de Israel. Tá? Eles não esqueceram que Israel era inimigo deles. Deus, na infinita misericórdia, levantou o homem que foram chamados de juízes, que foram usados por Deus para liderar o seu povo por períodos, até que seu plano de salvar o povo fosse novamente colocado em prática, e a vitória vem. A vitória vai vir. Aí na próxima quarta-feira tem a vitória.
Olha aqui, ó. O movimento para um reino político. Deus rejeita, reajusta a quinta vez sua obra de avivar o seu povo na terra. Então, vamos ver agora o que vai acontecer. Tá? O que o diabo agora vai sugerir? As amizades foram feitas, o povo se misturou. Não é isso? Ninguém matou mais ninguém, conviveram bem lá. E agora o povo incrédulo vai chegar para o povo de Deus e dizer assim: por que vocês não têm um rei? Por que vocês não têm um rei? Aí tira Deus de linha. E agora vocês vão submeter agora à vontade do rei de vocês. Ou o diabo vai fazer sempre isso aqui, ó, para que o rei Jesus não venha à terra. Não é isso? Por isso que ele vai dizer para Pilatos: onde é o teu reino? O meu reino não é deste mundo. Esse mundo é materialista, né? Amém, meus irmãos?